Hoje é dia 4 de março do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Todo médico é apaixonado pela medicina. No domingo passado, nós falamos 3 graves doenças da medicina. Que é, primeiro, que ela é uma ciência de possibilidades, não de certeza. Segundo, que ela tem que ser comprada no Brasil. Daí tem vários níveis de medicina, né? Quem tem mais dinheiro, tem mais poder aquisitivo, compra melhor medicina, entenderam? Isso está errado. Quem precisa de ciência médica, o necessitado, teria que ter essa ciência inteiramente ao seu dispor, independente do seu poder aquisitivo, para recuperar sua saúde. E terceiro, a ciência médica é materialista. Toda a ciência é materialista, e a ciência médica não foge à regra. Ela obedece o princípio do ver para crer. Mas, na nossa cultura ocidental, nós dependemos de uma medicina alopática, ocidental, tradicional, e ela é soberana quando o assunto é doença ou doentes. Né? Então, ela também tem 3 imensas qualidades. Né? A melhor qualidade de todas é dada pela medicina preventiva. Né? Há 1000 anos atrás, prevenir era melhor que remediar. Hoje, prevenir é melhor que remediar. Daqui a 1000 anos, prevenir será melhor que remediar. Entendeu? Então, nós cuidamos de doentes crônicos, doentes sofredores de transtornos musculoesqueléticos, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços, nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, cansaço nas pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. É um desfilar de dores. E também dissemos que a dor é o sintoma mais frequente do sofrimento do esqueleto humano. Mas tem uma multidão de outros sintomas também. E que nós obedecemos em nossa clínica, né? 2 grandes princípios. Primeiro, que para nós não importa a idade do doente. Segundo, que nós não acreditamos em doença incurável. Então, partindo desses 2 princípios, nós desempenhamos um trabalho em cima desses sofredores crônicos do esqueleto. Né? A outra qualidade da medicina é que ela é capaz de amenizar sinais e sintomas graves, mesmo sem ainda saber qual o diagnóstico. Porque a grande finalidade da ciência médica é chegar ao diagnóstico. Porque uma vez estabelecido esse diagnóstico, o tratamento é apenas uma decorrência. Né? E uma vez que o médico chega a um diagnóstico, ele pode acalmar o seu doente através de um prognóstico. Entendeu? Que todo doente quer saber o que essa doença pode causar, se ela vai ser resolvida e se ele vai se sentir curado, que é a finalidade maior de qualquer tratamento médico. É dar ao doente o tratamento mais rápido, mais simples e o mais barato possível. Isso é uma obrigação médica. Entenderam? Mas, vejam vocês, nós somos vítimas de doenças. Né? Será que nós nascemos para experimentarmos doenças? Ou será que nascemos para levar uma vida saudável, completamente saudável? E se isso for verdade, por que tem tantos doentes?
Não é mesmo? Não é mesmo? Então, assim, a existência não é igual para todos, né? As pessoas mais humildes imaginam que os seres humanos que têm muito dinheiro são muito felizes, né? Podem comprar tudo, são muito felizes. Mas isso não é verdade, né? Nós conhecemos muita gente humilde e muito feliz. E muita gente muito rica, muito estressada, muito doente. Entenderam? Nem sempre as fortunas significam uma grande qualidade de vida. Entenderam? E mesmo para doenças. Mesmo para doenças. Então, assim, nós falamos sobre doenças crônicas, que é o que nós cuidamos. E nós não admitimos que uma doença seja rotulada de incurável. Incurável é um termo médico, entendendo? E também, outra coisa, existe uma cultura, não só no Brasil, em todos os países do mundo, que idade é igual sofrimento. Idade e envelhecimento é igual incapacidade. Entenderam? Então, nós recebemos uma cultura de que envelhecer é trágico, entendendo? E que a morte é uma tragédia, entendendo? Essa é a cultura que nós ocidentais recebemos, entendendo? Então vejam bem, quando eu atendo um doente de diagnóstico muito difícil, e em geral, os pacientes que me procuram, eles já frequentaram vários serviços, outros médicos, entenderam? Eles, quando chegam à minha clínica, em geral, eles já passaram por inúmeros tratamentos. A maior parte deles conhece quase todos os analgésicos e anti-inflamatórios. Muitos fizeram fisioterapia, muitos fizeram acupuntura. Enfim, todos esses sofredores crônicos são os eternos buscadores de solução para o seu mal. Entenderam? De solução para o seu mal. Mas a ciência médica, apesar dos avanços, apesar das tecnologias de novos aparelhos de diagnóstico, né, novos sistemas de diagnóstico. Na minha especialidade, por exemplo, nós usamos muito diagnóstico por imagem, né, radiografias, tomografia, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética e, ultimamente, um sistema de imagem super avançado chamado EOS. Todos sistemas de diagnóstico por imagem, né? Entenderam? Então, o médico busca sempre o diagnóstico da doença. E não pode ser diferente. Entende? Se o médico se propõe a tratar um paciente, ele precisa saber qual a doença que ele tem, entendeu? Para instituir o tratamento certo e não cometer um erro médico. Entenderam? E não cometer um erro médico. Então, vejam bem. Na medicina de ontem, né, como eu falei domingo passado, na medicina de ontem se dava ênfase a um ser humano matéria, né, um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Mesmo hoje, se considera o ser humano, muitas escolas consideram o ser humano um monte de átomos, moléculas, proteínas, DNA. Células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Que é o princípio do ver para crer. Que é o princípio científico. Construído com os nossos informantes físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Toda a ciência é assim construída. Mas a medicina
como ciência, foi obrigada a aceitar um ser humano pensamento, como nós dissemos também no domingo passado. Por isso estamos dando uma certa sequência. E o pensamento, você não pode ver, nem ouvir, nem cheirar, nem sentir o gosto e nem tocar. Então o pensamento não é o ver para crer. Não, você tem que crer para sentir o pensamento. E no raciocínio filosófico, nós aprendemos: penso, logo existo. Entende? A vida não teria nenhum sentido sem o pensamento. Mas vejam bem. Pensamento é uma coisa. Mente é outra coisa. Consciência é outra coisa. Alma é outra coisa. Espírito é outra coisa. Então, vejam bem, hoje, apesar de todos os avanços, para a nossa medicina, você pode ter um transtorno físico ou um transtorno mental. Ponto. Se todos os seus órgãos, sistemas estão funcionando bem, você é vivo e saudável. Se um funciona mal, você é vivo, doente. E se um parar de funcionar, você recebe um atestado de óbito. Mas a medicina, principalmente a medicina das emergências, salva muito. Neste momento que nós estamos aqui reunidos, milhares de vidas estão sendo salvas por ciência médica. Nos hospitais, nos pronto-socorros e nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva. Então a medicina das emergências é imbatível. Ela não merece críticas, só merece elogios. Entenderam? Mas, se a medicina resolve o teu problema, você vai exaltar a medicina. Eu me curei com o doutor fulano, com tal remédio, com a ciência médica. Mas e se você investiu muito num tratamento médico e não obteve resultado? Você vai falar mal. Eu mesmo recebo pacientes completamente desencantados com ciência médica. Entende? É por isso que os templos religiosos, as crenças religiosas, sempre estão lotadas de fiéis. Primeiro que às vezes eles não têm alcance financeiro para comprar ciência médica. E segundo, às vezes tendo alcance financeiro, a medicina é só possibilidades, não é certeza. E para os transtornos mentais, então, pior ainda. Para a psiquiatria, tudo é possibilidade e muito pouco são certezas de resolver o problema psiquiátrico. Entenderam? E parece que a cada dia esse mundo é mais cruel com o ser humano, ou seja, nunca se falou tanto em transtornos mentais, né? Nunca se falou tanto em depressão, nunca se falou tanto em ansiedade, né? Nunca se falou tanto em estresse, né? E tudo isso são fatores geradores de doenças, entenderam? Então, a medicina do futuro, ela vai ter que se preocupar muito com as doenças psicossomáticas, ou seja, com aquelas doenças que são fabricadas pela mente do doente, entendeu? E por isso, a medicina do futuro, ela vai ter que desenvolver a chamada cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder da mente. Mas vejam bem, para obter uma cura mental, duas condições são essenciais, básicas. Isso é muito importante, por isso que eu repito. Primeiro, a doença tem que ser psicossomática, ou seja, é uma doença criada pela mente. Então, a cura mental tem indicação. Tá? Às vezes, vejam vocês, existe um processo de alergia no paciente. Ele vai em 10 dermatologistas, usa várias pomadas, vários cremes, em geral com corticoide. E o resultado é muito pobre, passageiro, o processo sempre volta. De repente ele vai num templo religioso e consegue a tão sonhada cura. Entenderam?
eu quero dizer a vocês que 99% das curas que se obtém fora da medicina, nos espaços religiosos, são curas mentais. São curas pelo poder da mente, pelo poder da influência, pelo poder da sugestão, pelo poder da hipnose. Entende? E não importa o rótulo, não, da doença. Ela pode ter rótulo de alergia, de artrite, de gastrite, de asma. Entendeu? Ela pode ter rótulo até de calvície. Ela pode ter rótulo de diabetes. E ela pode ter até rótulo de câncer. Não importa, ela pode ser psicossomática. E muitas doenças somatopsíquicas, ou seja, que acontecem no corpo e depois influenciam a mente, vão ter sempre um forte acento psicossomático. Entendeu? Um forte acento psicossomático. Então, embora os templos religiosos, os espaços religiosos, chamam tais curas de curas espirituais, em verdade elas são curas mentais. Para o doente que obtém uma cura, pouco importa o nome do curador, ou pouco importa a ferramenta que o curou. Entenderam? Uma vez que ele obtém a cura, é tudo que ele quer. Entenderam? Então, os médicos são despreparados para atender doenças psicossomáticas. Entenderam? São despreparados. E eu posso garantir a vocês que na medicina do futuro ela vai ter que se ocupar com doenças psicossomáticas, que são a grande maioria das doenças que afligem o ser humano. E a cada dia parece que mais doenças psicossomáticas estão com forte acento no progresso, na evolução da humanidade. Entendeu? Essa grande tecnologia que nós estamos hoje. Imagine vocês a quantidade de informações que chegam em nossa cabeça. O nosso cérebro não tem condição de receber tantas informações, tanto volume de informações e poder raciocinar sobre essas informações. Entende? Nosso cérebro não tem preparo para tanta informação. Né? Em cima disso, o que acontece? Estresse, né? E doenças psicossomáticas. Né? Então, a medicina do futuro, ela fatalmente vai ter que se ocupar em tratar os doentes, tendo como meta principal se questionar se a doença que aquele doente está apresentando não tem um fundo importante psicossomático, entendendo? Eu tenho entrevistado meus doentes e de diferente, eu acredito, de diferente como médico, eu sempre pergunto ao meu doente qual a sua crença. Eles são crônicos, né? Eu pergunto qual a sua crença, né? Mas eles falam, bom, eu sou católico, sou evangélico, sou protestante, sou espírita, sou budista, entendeu? Ou dizem, eu sou ateu. Os ateus falam isso com muita veemência. Eu sempre digo isso. Quando eles dizem que são ateus, eles dizem, eu sou ateu. E eu também repito aquilo que eu disse outra vez. Não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e dizer, eu sou ateu graças a Deus. Entenderam? Porque ninguém é ateu, genuinamente ateu. Entende? Então, o que acontece? A medicina do futuro, ela tem que encarar o ser humano não só como um ser humano material, um ser humano físico, né? Mas um ser humano pensamento. Mais que isso, um ser humano mente. O pensamento é muito cerebral, pouco extracerebral. A mente é pouco cerebral e muito extracerebral. A consciência é completamente extracerebral. A alma, que é quase o espírito,
A alma seria um perispírito. Né? Embora na Bíblia, né, às vezes nós vemos textos que confundem alma com espírito. Mas cada palavra tem o seu significado, tem o seu sentido. Não existe duas palavras que falam exatamente a mesmíssima coisa. E, finalmente, é um ser humano espiritual. O espírito. O espírito é complicado, principalmente para um médico, falar de espiritualidade. Né? Ele já fica um pouco mal visto pelos próprios colegas. Entenderam? Mas nós não vamos escapar a isso. Entende? No fundo, a hierarquia é que nós somos espírito, alma, consciência, mente e pensamento e, finalmente, corpo físico. O corpo físico é um mero obedecedor de ordens. Entende? Então, a doença deve acontecer na consciência. A consciência é a grande criadora da nossa realidade. Entendeu? Agora, todo mundo fala pensamento, mente, consciência, alma, espírito. Tente você definir essas palavras, conceituá-las. É muito difícil. É muito difícil. Entenderam? E não esqueçam, né, que existe um universo da visibilidade. Tá? E nesse universo da visibilidade, não é mérito nenhum eu acreditar nele. Né? Por que vocês acreditam que existe um planeta chamado Saturno? Por que vocês acreditam que existe uma bactéria chamada bacilo de Koch, da tuberculose? Ninguém sabia disso, até a invenção do microscópio, ou até a invenção do telescópio. Então, esses dois aparelhos, esses dois dispositivos, tornaram um universo que tinha um nível de invisibilidade e jogaram esse universo da microcosmos e do macrocosmos para um universo de alguma visibilidade. Então, hoje, se você perguntar a qualquer criança da escola o que é Saturno, ela vai dizer, é um planeta do sistema solar. Aquele tal dos anéis. Entenderam? Por quê? Porque esses dispositivos tornaram visíveis coisas que eram invisíveis. Mas não esqueçam vocês, a par disso, existe um universo ainda gigantesco para ser descoberto, que é o universo da invisibilidade. E a consciência, a mente mesmo, a consciência, a alma e o espírito pertencem a esse universo, ao universo da invisibilidade. Entenderam? Então, como que nós vamos saber sobre esse universo da invisibilidade? Entende? Eu gostaria de dar continuidade a essa jornada de hoje, explicando como nós vamos saber muito sobre esse universo da invisibilidade. Mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo desta jornada de hoje aqui está terminando. Mas eu prometo, numa próxima jornada, dar uma sequência, para que vocês entendam como muitos descobriram muito sobre o universo da invisibilidade, que é o universo do crer para ver, diferente do raciocínio científico, que é o ver para crer. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho um site www.ruicomymercurio.com.br. Eu tenho um consultório médico na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Da Avenida Pacaembu, 1024 é o meu consultório. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. 11 3661 4243. Muito obrigado por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até a próxima jornada. Obrigado.